Olá, boa noite. Estamos de volta então para começar o nosso primeiro webinar do ano. Vamos falar sobre o cuidado no atendimento na pessoa transgênero. Eu sou Betânia, faço parte da assessoria científica do LabRede há 11 anos, sou médica endocrinologista e hoje nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Mondin, que é o nosso convidado, médico endocrinologista, graduado pela UFMG em 1996, com título de especialista em 1990, endocrinologista do ambulatório trans do Hospital Eduardo de Menezes, desde a sua fundação até janeiro de 2024, autor do livro Transgêneros e a Fé Cristã e colunista especializado do site Observatório G, Gente de Relacionamento. Boa noite, Eduardo. Uma satisfação ter você aqui. Boa noite, Betânia. É um prazer estar aqui com você e com vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. A Betânia me colocou numa situação complicada. Ela disse que eu formei 10 anos depois de ter obtido o título. Eu formei em 86. 86, eu falei 96? Ah, desculpa. Desculpa aí a falha. Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo e ao final a gente vai responder as perguntas que vocês enviarem. Então, no decorrer da nossa fala, da fala do Dr. Eduardo, por favor, mandem suas dúvidas através do chat do YouTube e também faremos no final o sorteio de um treinamento da equipe do LabRede para aqueles que fizeram a pré-inscrição para o nosso webinar. Então, Eduardo, agora a palavra está com você, por favor. Tá, joia. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto. Ele é fascinante, é apaixonante, pelo menos para mim. E falar sobre ele é um desafio para profissional e um desafio para a nossa sociedade. E a gente não pode deixar de lembrar disso. Podemos começar a projeção? Essa é a minha apresentação oficial. As normas dizem que tem que ter o meu CRM, meu registro de qualificação de especialista, estão aí. E normalmente, nós profissionais da medicina temos que, numa palestra ou coisa semelhante, esclarecer a famosa declaração de, se eu não estivesse nesse ambiente, eu diria declaração de não rabo preso, mas como eu estou num ambiente mais formal, eu vou dizer que é uma declaração de não comprometimento. E hoje eu não tenho nenhum vínculo com a indústria farmacêutica. Quando trabalhava no Hospital Belo Horizonte havia um certo vínculo. Trabalho exclusivamente como profissional liberal, portanto não trabalho mais com hospital, não tenho nenhuma dependência em relação a nenhuma atividade hospitalar. E preciso apontar uma questão importante, principalmente sobre este tema. Não existe atividade científica desvinculada de pressupostos filosóficos. Quem acha que medicina não tem nada a ver com filosofia é porque nunca leu o livro do Rubem Alves chamado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e às Suas Regras. A edição que eu tenho é da Edições Loyola. Sugiro que vocês deem uma namorada neste livro. Bom, eu dou 30 segundos para quem está nos acompanhando pelo YouTube dizer quem dessas 4 pessoas não é uma pessoa transvestigênero. O tempo está contando, 30 segundos. Alguém arriscou dar alguma opinião? Ou o pessoal do LabRede é tudo medroso? Doutor Eduardo, boa noite. Estou acompanhando aqui o chat, ainda não se manifestaram. Eu acredito que estão um pouquinho
tímidos ainda. Com medo de cometer uma gafe. Acredito que sim. Porque, olha só, prestem bem atenção nessas fotos. Dá para, baseado na foto dessas pessoas, e essas fotos foram tiradas de uma revista de publicação, portanto, não acredito que exista problema nenhum. É uma reportagem da revista Radiz, exceto a foto da Laerte, que outras vezes que eu apresentei essa foto, ninguém viu a Laerte, o que foi muito curioso, porque a Laerte destas 4 pessoas é a mais famosa. E essas 4 pessoas são pessoas trans. São pessoas transvestigêneres. Se você tivesse encontrado com elas no seu local de serviço, no restaurante, numa reunião social, você não ia saber, estando com elas, que elas eram pessoas transvestigênero. Então, a minha primeira pergunta para incomodar vocês é: por que nós nos sentimos desconfortáveis com pessoas que não são diferentes de nós, chamados cisgêneres? Devagarzinho, no decorrer da nossa conversa, essa terminologia técnica talvez vá ficando mais fácil para vocês compreenderem. Mas eu prometo torturar vocês um pouquinho com alguns termos. Vocês já pararam para pensar qual é a chance de vocês encontrarem uma pessoa transvestigênero? Nós estamos com quantas pessoas agora acompanhando? Doutor Eduardo, agora, nesse momento, 44 pessoas estão acompanhando o webinar. 44 pessoas. Dessas 44 pessoas, nós temos... Quanto que é 2% de 44? Se eu fosse bom em matemática, eu era engenheiro. 8 pessoas que estão presentes aqui no nosso webinar são, estatisticamente falando, transgêneros. Na verdade, tem uma coisa errada, não pode ser 8 não, porque 44 não vai dar 2%. Não tem nenhuma pessoa trans escutando o nosso webinar nesse momento. Sei. Ou, quando muito, talvez tenhamos uma pessoa, se a gente arredondar 8 décimos de uma pessoa. Olha só, é muito difícil a gente saber fazer estatística de qual o número de pessoas trans que existem, porque é muito complicado até fazer a pesquisa. Imagine você se você fosse abordada na rua por alguém perguntando: qual é o seu gênero? Você se identifica como pessoa trans? Você ia dizer? Se alguém chegasse e perguntasse para você: você é uma pessoa homoafetiva? Você diria? É muito complicado. O último estudo que a gente tem, bem feito, à medida em que é possível fazer o estudo com todas essas dificuldades, coloca que no Brasil, portanto, essa é uma estatística brasileira, não serve para outros locais do mundo, 2% da população é de pessoas transvestigênero. E pessoas LGBT no geral, contando as pessoas homoafetivas principalmente, são 20%. Então, nesse segmento LGBTQIAPN+, nós podemos contar com pelo menos 22% da população brasileira. Ou seja, 22% das pessoas que procuram o seu laboratório pertencem ao espectro LGBTQIAPN+. Quero ver vocês conseguirem falar isso com essa rapidez. Pensando em pessoas trans, Belo Horizonte deve ter por volta de 46 mil. Contagem, 12 mil. Juiz de Fora, 10 mil. Uberlândia, 14 mil. Minas Gerais, 410 mil. Brasil, 4 milhões de pessoas trans. Essa é a chance que você tem de encontrar uma pessoa trans no seu dia a dia. Nós estamos no ambiente de negócios. A minha pergunta para você é: você quer essa pessoa no seu laboratório
ou no seu concorrente. E quando eu fui pensando, quando a doutora Betânia me convidou, uma das questões que eu fiz questão de trazer foi, se não é para convencer na base da filosofia ou da ideologia, vamos aos números, que talvez seja uma linguagem que todos nós consigamos lidar numa boa. É verdade que esse negócio é complicado. Mas não vamos fazer como uma paciente minha, já de longa data, me disse hoje. Doutor, hoje pode tudo, né? A coisa não é por aí. Vamos tentar compreender um pouco o que é essa questão de transgeneridade e pessoas transvestigêneres. Bom, onde é que nós vamos pegar referências bibliográficas sobre o assunto? Eu sou endocrinologista, então vou puxar a farinha, a brasa para minha sardinha, da Betânia também. Ela, quando foi residente lá no Hospital Belo Horizonte, ela leu esse livro de cabo a rabo, todas as páginas, né? Não era essa versão dele. E eu vou chamar a atenção que no Williams, esse é o livro, um dos livros de referência da endocrinologia, no capítulo 21, ele não fala de disforia de gênero. Disforia de gênero é um termo horroroso, que não contempla a complexidade da situação da transgeneridade. Se você quer saber sobre os aspectos endocrinológicos, este capítulo do Williams, por exemplo, é um bom início. Aí você pode procurar o Standards of Care da WPATH, que é esse verde. World Professional Association for Transgender Health. Nós temos essa 8ª edição, é do final do ano passado, e é exclusivamente sobre os cuidados de saúde às pessoas trans. E este outro livro, que é muito bom, fala sobre a saúde das pessoas LGBTQIAPN+, numa prática de cuidado interdisciplinar ou transdisciplinar, que também é uma excelente fonte de referência bibliográfica. Se você quiser pegar por complexidade, saúde LGBT primeiro, o WPATH em segundo e o Williams de endócrino em terceiro, em termos de complexidade, ou de complexidade endocrinológica, tá? Do ponto de vista de visão do assunto, da complexidade, é o Standards of Care. E, para vocês que são de laboratório, nós temos pelo menos... Essa aula foi um primo meu lá de Araxá, biomédico, que me passou, e é uma aula muito boa, cuidando de pacientes transgêneros, laboratório clínico, e o posicionamento conjunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e outras que eu não me lembro quais. De patologia clínica, etc. É óbvio que eu vou ter crítica, mas todo mundo gosta de criticar todo mundo, mas são excelentes ferramentas para a gente pensar sobre o assunto. Lembrando que em medicina ou em cuidado da saúde, ninguém é dono de verdade nenhuma. E o conhecimento técnico sobre as pessoas trans está a ser feito, como diriam os portugueses. Ele não está pronto, é algo que a gente vai aprendendo todo mundo junto. Agora, se você quer saber realmente sobre quem são as pessoas trans, você vai ter de ouvir as pessoas trans. Porque a Betânia e eu somos pessoas cisgêneres. Como eu posso falar? Eu posso até tentar não ser machista. Minha esposa de vez em quando me lembra que eu sou. Como eu vou falar da posição de mulher não sendo mulher? A recíproca é verdadeira. Como a doutora Betânia vai falar do que é ser do gênero masculino não sendo do gênero masculino. Portanto, nós queremos que ouvir o que as pessoas transvestigêneres têm a dizer sobre si mesmas ou sobre si mesmes. E aí o corpo da roupa é a dissertação de mestrado da Letícia Lanz, que fez a sua transição de gênero mais tardiamente. E é um livro muito interessante
na tese de mestrado dela. Pedagogia das travestilidades, da Maria Clara, também é uma produção acadêmica. Então, nós temos uma pessoa transfeminina e uma travesti produzindo ciência. E este é um ponto extremamente relevante, porque muitas vezes se pensa em pessoas trans apenas no mercado do sexo pago, e não nas academias, onde elas estão também. E se vocês querem saber sobre biografias, Become Eve é muito interessante. Infelizmente o livro só tem em inglês, não, até a última vez que eu pesquisei não tinha tradução dele em português. A Abby Chavstein é um rabino ultra-ortodoxo. Essa moça bonita que está aí é um rabino ultra-ortodoxo. Depois da sua ordenação enquanto rabino, fez a transição de gênero para o gênero feminino. E o que é curioso é que a comunidade ultra-ortodoxa a qual a Abby pertencia é extremamente fechada. Celular é para discar o número. Só isso. Não é para conectar na internet. Mulheres sabem muito bem o lugar delas, é na cozinha, e os homens, quando muito, aprendem a ler e fazer conta, porque não precisam de fazer mais nada, e ficam exclusivamente centrados em si mesmos. E apesar disso, a Abby se percebe uma pessoa trans ao longo da sua vida. É muito interessante esse livro. Ariel Lovegood é uma pessoa que eu conheço, travesti não binária, que tem uma publicação em redes sociais intensas e que dá informações e orientações muito pertinentes, e ela tem lugar de fala. Afinal de contas, ela é uma travesti não binária, o que a coloca na gradação social numa situação bem desfavorável. E nós temos a biografia da Luísa Marilac, ou travesti, que traz informações muito curiosas, do tipo como a Luísa era muito útil quando ela estava na Europa e como a família torceu o nariz para ela depois que ela voltou ao Brasil e parou de mandar euros. Enquanto estava lá, estava tudo bem. Depois que veio para cá, não estava tudo bem. E se você tem alguma dificuldade do ponto de vista da sua confissão religiosa, e aí nós somos um país supostamente, majoritariamente, culturalmente cristão, tem o meu livro que disseca um pouco essas questões de uma forma bem didática, e vou concordar com você que eu sou suspeito para falar. Bom, vamos começar a complicar um pouquinho. O que é sexo biológico? Sexo biológico diz respeito à genitália que nós temos ao nascer, que são determinadas pelos cromossomos que nós temos, se estiverem todos funcionando adequadamente. Então, nós vamos ter macho, fêmea, ou uma pessoa onde a genitália não permite a gente dizer ou qualificar, classificar em um desses dois extremos. São os estados intersexuais. Esse nome é pavoroso, é horroroso. O mais adequado seria um estado de diferente diferenciação sexual. Porque ter uma genitália que não é classicamente macha nem fêmea não é uma doença por si só. Nós é que a vemos assim. É o nosso sexo biológico que vai determinar o nosso gênero designado. Aquela história de que nasceu, berrou, e quem faz o parto grita é menino, é menina, só batendo o olho. Bom, isso é sexo biológico. Identidade de gênero é a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se vê e se classifica dentro daquilo que nós chamamos de homem, mulher. Na nossa cabeça, meninos vestem azul, meninas vestem rosa e estamos conversados.
Meninos vão pescar e brincam de carrinho, meninas vão brincar de bonecas. O que mais que vocês brincam? Cozinhar. Culinária, essa história toda, brincar de cuidar de criança, é uma gracinha, né? E aí do menino que for brincar de boneca. E aí da menina que for brincar de bandido e mocinho. Isso é identidade de gênero. A identidade de gênero tem aquela história de expressão de gênero, que de certa forma que eu acabei de dizer. Então, eu estou de cabelo curto, cortado de determinado jeito, a Betânia está com cabelo feminino. Se a gente apagar os nossos rostos, vai ser fácil saber o gênero de nós dois. Basta olhar o tamanho do cabelo da Betânia e o meu. Isso é expressão de identidade de gênero, assim como as nossas próprias vestimentas, maneira de portar. E eu tenho a orientação sexual ou orientação afetiva, que indica o gênero da pessoa pela qual eu sinto espontânea atração. Então, eu vou ter as pessoas homoafetivas, heteroafetivas e as biafetivas, que todo mundo faz de conta que não existem, mas existem. Portanto, nós temos nessa questão 3 instâncias diferentes. Eu tenho aquilo que o meu cérebro, portanto a minha cultura, a cultura que nós estamos inseridos, o ambiente em que a gente é criado, que diz qual é o meu gênero, que vai estar vinculado, determinado pela minha genitália. E aí se diz que uma genitália com bolsa escrotal e pênis é masculina, vagina e clitóris é feminina, e estamos conversados, e obrigatoriamente por um mecanismo milagroso, essa genitália associada a essa identidade de gênero vão me obrigar a ter uma orientação afetiva. Essa é a ideologia de gênero que existe por aí, aquela que diz que a genitália determina tudo isso. Betânia, você já viu algum mecanismo fisiológico, hormonal para isso? Não, né? Hormonal. Fisiológico para determinar que uma genitália vai identificar a orientação de gênero ou orientação afetiva? Não. Não existe. Não existe em lugar algum esse mecanismo. Agora, se vocês observarem todas essas combinações possíveis, vocês vão ver como a espécie humana é extremamente variável e rica. Pessoas transvestigêneros podem ser homoafetivas ou não, podem ser biafetivas ou não. Olha só que interessante. Algumas pessoas vão dizer que isso é um discurso ideológico, filosófico. A minha resposta imediata para quem apresentar este argumento é: me apresente uma resposta que não seja filosófica e ideológica, tudo bem. Aí eu vou pegar, lá no livro da Letícia Lanz, O Corpo da Roupa, ela traz uma definição do que é ser transvestigênero. Transgênero não quer dizer gay, ou lésbica, ou bi, mas é um termo guarda-chuva que reúne debaixo de si todas as identidades gênero-divergentes, ou seja, identidades que, de alguma forma, em algum grau, descumprem, violam, ferem e ou afrontam o dispositivo binário de gênero. Dispositivo binário de gênero é, de uma forma simplificada, toda a estrutura que nós temos e que diz que a genitália determina o gênero, que determina a orientação afetiva. Isso é um dispositivo binário de gênero. Essa expressão é do Michel Foucault e é bem mais complicada do que eu estou simplificando aqui. Mas é algo que está profundamente imbuído em todas as pessoas. Nós temos isso dentro de nós.
querendo ou não. Aí, vamos brincar um pouquinho então. A criança nasceu, foi dito que ela é masculina, o gênero percebido por ela é feminino, logo, ela é uma pessoa trans feminina. Vou repetir. Nasceu com cara de menino, desculpa, não foi exatamente com a cara de menino que nasceu, né? Nasceu com uma genitália masculina, mas ao longo da sua vida, aquela pessoa se percebe enquanto uma pessoa feminina, ela é, portanto, uma pessoa trans feminina. A criança nasceu, lhe foi atribuído um gênero feminino pela genitália, mas ao longo da sua vida ela se entende ou se percebe enquanto no gênero masculino. Logo, ela é uma pessoa trans masculina. Tanto o menino quanto a menina podem, ao longo da vida, se identificarem com um gênero que não faz a mínima diferença. Portanto, são pessoas trans não binárias. Não estão nem no polo masculino, nem no polo feminino. E também temos a possibilidade de flutuar entre os gêneros, gênero fluido. Simples, não é? Todo mundo já decorou, com certeza. O dispositivo binário de gênero que a Letícia Lans coloca diz que pessoa trans só pode ser feminina ou masculina, que ela não poderia ser não binária, não poderia ser gênero fluido. Mas as pessoas trans são também não binárias e de gênero fluido. E nós temos a travesti. A travesti é um termo que diz respeito muito ao Brasil. É um termo que não existe fora da nossa cultura. E com todo respeito às travestis, tem que ser lá na minha terra, no interior, no Triângulo, no Alto Paranaíba, tem aquelas brincadeiras machistas, tem que ser muito macho para ser travesti. Todas as conquistas das pessoas trans foram obtidas através das lutas das travestis, não foram através das lutas das pessoas trans femininas ou masculinas, foram das travestis. Elas é que apanhavam da polícia e apareciam nas páginas de notícias escandalosas. A travesti é, do meu ponto de vista, a genuína pessoa trans, porque é aquela que afronta de forma completa todo o dispositivo binário de gênero que existe. E quando eu disse que é com todo respeito, é porque, por favor, jamais usem o masculino para se referir a uma pessoa travesti. Travesti é sempre feminina. Se você quiser insultar uma travesti, é usar um pronome masculino. E depois não reclame do tiro que você vai ganhar. Você fez por merecer. Como dizia uma conhecida minha na época de faculdade, respeito é bom e conserva os dentes no lugar. Travesti é sempre feminino. Por favor. Lembre-se, você quer fidelizar a sua clientela. Nós estamos falando de 2% da população que pode migrar para a sua concorrência. Portanto, você viu uma pessoa, chegou no seu laboratório. Não tenha constrangimento ou dificuldade de perguntar: qual o seu pronome? Qual é o problema? Você gosta de ser chamado como? Você gosta de ser chamada como?
Como você se identifica? Não presuma, pergunte, porque aparências enganam. Lembre-se, pessoas trans não binárias podem ser femininas, mas terem um nome masculino e estarem tudo bem. E não se assuste com resposta, pode ser ela, ele, elu. Aceite. Qual é o problema de aceitar isto? Um outro conceito. Nasceu bonitinho, masculino. Nasceu lá o menino, foi chamado de Eduardo. Eduardo é o nome de registro. Nasceu a menina lá bonitinha. Foi atribuído o nome de Betânia. É o nome de registro. É o nome que consta nos documentos oficiais daquela pessoa, nome de registro. Alguém sabe quem é Edson Arantes do Nascimento? Eu não sei qual é o problema que tem gente que cria caso com o Pelé. Por que o Pelé pode ser chamado de Pelé? Por que o atual presidente pode ser chamado de Lula, se esses não são seus nomes de registro? Agora, se a Betânia quer ser chamada de Barbie, ou de quem, é problema da Betânia. O que eu tenho com isso? Se eu quero ser chamado de Cecília, ou de Cecília Meirelles, é problema meu. Não tenho esse direito? Por que o Lula tem? Por que o Pelé tem? E as pessoas trans não têm o direito de serem reconhecidas e identificadas e chamadas, tratadas pelo nome com qual elas se identificam. Qual é o problema? Nome social é o nome escolhido pela pessoa que reflete o gênero dela. E aí, no atendimento às pessoas transvestigêneres, o nome de registro não deve ser falado, nem sob tortura. Só anotado no campo próprio. Tentem fazer um exercício e se colocar no lugar de uma pessoa trans. Imagine o seguinte, eu estou começando minha transição. Eu, aos 60 anos, percebo que que o meu gênero de verdade é o feminino. E começo a viver o gênero feminino aos 60 anos. Pessoas trans podem ser trans aos 4 anos de idade ou aos 60, aos 70, não tem idade. Eu começo a fazer minha transição de gênero. E aí, eu procuro o laboratório da doutora Betânia com o nome de Cecília. Já está difícil para mim, com esse jeito, tentar parecer feminino. Não vai ser muito mais simples se você aceitar o meu Cecília, no lugar de ficar olhando para mim de cima para baixo. E pensar, o que é isso? Imagina a dificuldade de uma pessoa trans que ainda não conseguiu reconfigurar a sua expressão de gênero e o medo que ela tem de ser chamado pelo nome de registro. Vamos trocar. Eu chego desse jeitinho e no meu nome de registro está Maria das Flores. Aí chama Maria das Flores e levanto eu. Você vai se sentir confortável. O nome de registro para a pessoa trans é chamado de nome morto. É um nome que não é para ser falado. Morreu.
E é assim que nós, profissionais da saúde, temos que nos comportar. É o nome que a pessoa se apresenta. Eu botei 2 menininhos fazendo uma oração para vocês, por favor. Da faxineira, a pessoa proprietária do laboratório, todo mundo tem que usar o nome social da pessoa. Já pensou? Corre tudo bem, numa boa. Aí chama para coleta de exame. Maria das Flores, levanto eu. Ou eu não levanto. Ah, não, foi embora. Você perdeu o seu cliente. 2 vezes, porque eu não vou voltar no laboratório. E, por favor, o pronome correto também, tá? Por exemplo, acontece, e a gente tem que levar e entender, mas acontece, por exemplo, eu chamei o tempo inteiro aquela pessoa pelo nome correto, mas aí virei para minha colega, tira o sangue dele, e é ela, e a pessoa vai ficar uma arara. Se ela estiver num mau dia, ela vai fazer um BO, por desrespeito, por transfobia, por conta de uma bobagem. Então, se eu cometo essa bobagem, imediatamente, desculpa, foi mal, me perdoa. Ela vai compreender, a pessoa vai compreender e vai ficar tudo bem. Mas se eu não percebo a gafe que eu cometi, ou se eu insisto nela, eu estou pedindo para perder um cliente, uma cliente. Nome social é direito reconhecido por lei. É uma questão de respeito. E eu pergunto de novo, qual o número de clientes que você quer perder para a sua concorrência, não respeitando o nome social? Sugestão. Nos impressos, deixe o nome social em destaque e o nome morto o mais discreto possível. E se ele puder estar ausente do impresso, melhor ainda. Como você vai fazer do ponto de vista legal? Talvez, antes de começar o nosso bate-papo, a Betânia e eu estávamos conversando e a Betânia sugeriu. Ok, bota o nome social e o CPF e estamos conversados. Qual o problema? É problema de quem vai interpretar o resultado de exame, resolver a identidade daquele resultado. O laboratório precisa ter certeza da identidade, mas isso não precisa estar no papel. É uma sugestão. E por que não colocar um gênero de registro e um gênero assumido? Facilita talvez o seu negócio e ajuda a pessoa trans. Porque ela vai estar entendendo que ali está sendo feita uma transição, que ali estão sendo respeitados requisitos legais, mas o direito dela ser reconhecido, de ser reconhecida enquanto pessoa trans, também está sendo respeitado. Interpretação dos resultados. Primeiro, não caiam no erro de imaginar que todas as pessoas trans fazem uso do apoio hormonal à adequação social de gênero. Assim como nem todas as pessoas trans se submetem a procedimentos cirúrgicos. Aí tem um problema, né? Eu tenho uma pessoa trans feminina que não usa nenhuma medicação. Quem a acompanha pediu uma dosagem de testosterona e a doutora Betânia vai ter que assinar um resultado de exame de testosterona de 700 numa pessoa chamada Maria das Flores. Você vai assinar? PSA. Ou eu vou ter a Maria das Flores com PSA.
E o convênio vai glosar a conta. Vai dizer que o seu laboratório está fazendo corrupção, fraude. Quanto custa um PSA? R$20? Não sei, honestamente. Alguma miserinha dessa. Porque nós temos um PSA em uma pessoa feminina. Sabe como é que a Unimed Belo Horizonte resolveu o problema sem intenção de fazer propaganda, mas já fazendo? Como? As pessoas que atendem aos clientes da Unimed Belo Horizonte usam um programa chamado Sol. Sim. Ele parece um eclipse, porque quando dá pau é um problema. Se eu peço um PSA de uma pessoa que tem lá na Unimed um nome feminino, imediatamente me aparece um balãozinho no Sol com a seguinte pergunta: você tem certeza que quer fazer essa solicitação? Segunda pergunta: trata-se de uma pessoa trans? Se eu marco qualquer uma das duas, o exame é autorizado. Mas eu tenho que marcar uma das duas. Ou eu vou insistir com o convênio que eu estou pedindo PSA de uma pessoa que não tem próstata, ou estou pedindo PSA de uma pessoa transfeminina. O convênio resolve o problema. São questõezinhas que nós vamos aprendendo a lidar com o tempo. Bom, que tal colocar a informação de que a pessoa que fez o exame usa o hormônio tal? Quando você vai fazer PSA, você tem que responder um monte de perguntas. É um questionário que você leva 5 minutos para responder, inclusive perguntas indelicadas. Qual que é o problema de marcar? Você usa esses hormônios? E aí, você tem essa informação no impresso, no resultado do exame. Problema de quem pediu interpretar. E quando aplicável, por que não colocar as referências dos dois gêneros? Eu não consigo entender por que cargas d'água eu não posso ter no mesmo papel os resultados do hemograma masculino e feminino. Se o SUS faz isso, por que o laboratório particular não pode fazer? Porque o SUS faz. Facilita a vida. E olha, eu preciso definir, porque a pessoa trans masculina, ela pode ter uma policitemia. Então, eu preciso ter certeza do valor de referência. E como os valores de referência, principalmente de hemograma, variam de laboratório para laboratório, é um fato. 16 é normal ou não é normal para uma pessoa transfeminina? Ou transmasculina? Qual que é o limite? E se for 15? O máximo de hemoglobina? 50 é um hematócrito adequado para uma pessoa transmasculina? Se não for, eu tenho que mexer na dose. Mas se o laboratório não me contar qual é o valor de referência, como eu vou fazer? Eu vou ficar na dúvida. Creatinina, a mesma situação. Eu tenho valores diferentes. Ambos vão ter influência do ambiente hormonal que a pessoa está vivendo. Então, eu preciso dessa informação. Se eu não a tiver, eu vou estar com um problema. Voltando na questão do impresso, por favor, a pessoa retificou o nome, eu fui lá no cartório, como é meu direito, apresentei a documentação legal exigida e mudei o meu nome. Por favor, mude o meu gênero no seu registro. Eu pego um resultado de exame, Eduardo Ribeiro Mundim, gênero feminino. Eu vou rasgar esse pedido se eu estiver muito irritado no dia. Por que o meu gênero não foi retificado?
Não tem justificativa. Principalmente se eu já tiver feito retificação de nome e gênero no cartório. E aí eu volto naquela ideia. Coloque gênero assumido, gênero de registro e todo mundo fica contente. Como eu já comentei, nem todas as pessoas se submetem à transgenitalização. Isso também tem suas repercussões. Eu já trombei com dosagens de estrógeno que estava assim, para lá de acima do valor de referência. Era impublicável, nem se estivesse grávida 3 vezes ao mesmo tempo. Eu falei, mas o que é isso? Um tumor ovariano, uma pessoa transfeminina? Era simples, a pessoa usava o estrogel, que é uma formulação de estradiol transdérmica, ela passou aqui e foi fazer coleta. A mesma coisa, já pensou? Eu passo um androgel, que também é um gel de testosterona, aqui vou ter uma dosagem de testosterona lá na faixa de 3.000 por contaminação da agulha. Lembra que nós estamos dosando coisas na faixa de nanograma, qualquer coisinha que cair ali vai dar uma repercussão grande. Então, pergunta se a pessoa usa medicação transdérmica, se passa algum remédio na pele e se passou no braço onde vai ser coletado o exame, o sangue. Se passou, muda o braço, porque vai dar contaminação. É o que a gente já comentou, né? Se o seu sistema de informática é capaz de listar um PSA em uma pessoa com gênero feminino, um beta-HCG em uma pessoa com gênero masculino, né? Lembrando que o beta-HCG você pode pedir no masculino também. Sim. O Senado está perdendo o tempo dele legislando sobre banheiro em escola, porque os nossos senadores não têm mais nada de importante para fazer. Eu esqueci de perguntar se eu podia falar de política, mas falando desse assunto tem hora que eu não tenho paciência, né? E o tal do banheiro é uma dor de cabeça. Agora me conta. Tem um laboratório perto do meu consultório, deve fazer parte do LabRede, em que todos os banheiros dão para o corredor. Alguém pode me dizer por que cargas d'água você vai chamar banheiro masculino e feminino que tem uma única porta que dá para o corredor? Por que eu vou determinar gênero para o banheiro? Não é simples. Deixa todos os banheiros com a porta para o corredor. Uma única porta, um único banheiro. Para que eu vou colocar masculino e feminino? Qual a utilidade disso? Vamos evitar dor de cabeça. Não é mais prático? A questão do banheiro, no ambulatório do Eduardo Menezes, quando ele foi montado, foi uma dor de cabeça, porque eu estou falando dessa forma, mas eu tenho uma vivência já na história e passei por um processo. Dá muita dor de cabeça. Mas, na verdade, dá dor de cabeça porque nós ficamos com um monte de fantasias. E é muito fácil. Basta você tirar o gênero. Ponto. Estamos conversados. Vocês, do laboratório, têm implicação na saúde de todas as pessoas que procuram vocês. Então, quando vocês aceitam uma pessoa trans e a tratam com a maior naturalidade do mundo, vocês reduzem o risco de morte precoce dessas pessoas, vocês melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, reduzem as doenças mentais e as suas repercussões orgânicas. Isso é estatisticamente demonstrado. Tá? Tem uma referência bibliográfica que eu não trouxe, agora que eu me lembrei dela, chama Injustice at Every Turn. É um relatório norte-americano sobre como
a desigualdade no atendimento das pessoas LGBTQIAPN+, tem repercussões sobre a saúde física, não é só psicológica, não, sobre a saúde física dessas pessoas. E quando você atende uma pessoa trans na maior tranquilidade, respeitando a sua identidade de gênero e a acolhendo, dando legitimidade social a ela, você está contribuindo para que uma pessoa tenha melhor saúde possível. Isso é fato demonstrado estatisticamente. Não conheço alguma estatística em contrário. E essa é a minha questão para você, né? Qual é a sua escolha enquanto profissional da área de saúde nessa questão toda? E eu quero agradecer a vocês pela paciência em terem me escutado. Quando me perguntam quem eu sou, eu aprendi com o Dr. Zé Diogo que eu sou, na verdade, casado com a Conceição, pai do Lucas e do Henrique e genro da Kim. Isso é que, na verdade, eu sou. O fato de ser endocrinologista é um mero acidente histórico. Muito obrigado pela paciência de vocês e se a gente puder contribuir com alguma questão, espero que eu tenha explicado muito bem, que não tenha ficado dúvida nenhuma, porque eu acho que eu sou muito bom. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aí, por sua explanação. Eu acho que você abordou muito bem o assunto, tocou em pontos aí essenciais, né? E o nosso objetivo é, de fato, trazer a oportunidade do tema, né? Que é um tema ainda sensível, que precisa ganhar cada vez mais espaço. E muito obrigada mesmo, viu? Nós vamos agora responder as perguntas, se alguém tiver enviado alguma pergunta pelo chat. Boa noite, doutor Eduardo, parabéns aí pela explanação. Estou aqui com uma pergunta da Fernanda e ela gostaria de... a pergunta dela é sobre a pessoa não binária. Então, qual a melhor forma, qual a forma ideal de se abordar ou de se referir a uma pessoa não binária? Se referir à pessoa ou conversar com a pessoa? Acredito que seja a forma de abordá-la no laboratório, doutor. A pessoa não binária, ela não será reconhecida por você como pessoa não binária. A princípio. É claro que sempre tem estereótipos, tem determinados padrões de conduta, de vestimenta, que à medida que a gente tem uma convivência maior, você percebe, de certa forma, a não binariedade da pessoa. Mas a gente erra muito. Então, chegou a pessoa, muito prazer, qual o seu nome, qual o seu nome social, como você prefere, qual o seu pronome, melhor dizendo, qual o seu pronome. E a partir daí a gente usa o pronome. Então, não, meu nome é Eduardo, eu sou uma pessoa trans não binária. O meu pronome é Elu. Perfeito, a partir daí eu vou fazer uma ginástica danada para lembrar de usar o Elu. Tá? Se eu me apresento desta forma, a pessoa vai entender que eu estou bem intencionado e que eu quero respeitá-la e que eu tenho dificuldade porque a gente não está acostumado com essa ginástica. As coisas devem correr muito tranquilas, sem problema nenhum. Se a pessoa percebe que a gente está bem intencionado, não tem preconceito, está se esforçando para atender da melhor forma, normalmente corre muito bem. Ok, doutor. Estou com mais uma pergunta aqui. Dessa vez é a Letícia, que pergunta: o laudo emitido, ele deve constar de nome social e nome civil? Eu acredito que ela perguntando se devem constar os dois ou só o social, só o civil.
Da perspectiva da pessoa trans, o nome de registro não existe. Da perspectiva do laboratório, é uma nhaca, né? Porque o medo de pessoas... O dia que me contaram, o dia que meu tio contou que ele só fazia beta-HCG com a carteira de identidade na mão, porque não queria receber um processo por fraude grosseira, eu perguntei se ele estava gozando na minha cara. Eu falei, não, eu estou falando sério. Eu não acredito que isso exista. Eu falei, pode acreditar que existe. Do ponto de vista do laboratório, também tem que ter uma proteção nisso aí. Talvez a ideia, Betânia, seja a questão do CPF. Um documento, um número de um documento que identifique Bota a identidade, o CPF, e no registro do laboratório consta os dois. Nome social, coisa. No papel, tá lá. Qualquer problema, sabe? Eu não quero ser chamado, meu laboratório não quer ganhar um processo por transfobia, eu solto um nome social, mas se tiver algum problema, tá aqui o documento. Me parece talvez o melhor caminho, já que eu quero que a pessoa trans não se sinta constrangida. E é ruim, tá? É muito ruim. Você pega o bendito do hemograma. Você tá lá, um nome, a hemoglobina de 17, o valor de referência até 16, aí você bate o olho, tá lá, gênero feminino. Ou seja, o hemograma está linkado ao infeliz do gênero ali. Uhum. E Gênero não mudaram. cadastrado. Então isso é ruim na hora de você conversar com a pessoa. E se o laboratório tiver a atenção, o cuidado de não causar esse constrangimento, talvez isso não seja notado. Mas pode ser que seja notado. E eu não vou ter que fazer um comentário do tipo laboratório, porque eu tenho que explicar, né? Como é que eu vou explicar para a pessoa aquele resultado? Ok, obrigado, doutor. Estou com mais uma pergunta aqui. Desta vez é do Eduardo. Talvez até a doutora Betânia também possa nos ajudar com essa resposta. Como é avaliada a resposta terapêutica e quais seriam os níveis hormonais esperados para homens e mulheres trans? Eduardo, com certeza, na experiência dele, vai saber dizer para a gente muito bem o que ele observa, né? Os trabalhos e assim, os posicionamentos, como você mostrou ali, a gente tem como referência o posicionamento conjunto das sociedades, né, de endocrinologia e de patologia clínica. Eles sugerem que os níveis hormonais da testosterona no homem trans seja mantido, por exemplo, dentro da faixa normal para o homem cis, né, para o cisgênero. Então, na prática, essa referência funciona. A gente precisa atingir esses níveis, né? O homem trans ele precisa atingir níveis hormonais masculinos do homem cisgênero, ou às vezes a resposta pode ser individual e não necessariamente tenha que se atingir um limite ou uma meta de tratamento. A gente encontra, Betânia, os dois posicionamentos. Uhum. Eu aprendi, e lá no ambulatório Trans Eduardo Menezes, a gente batia nessa tecla, que é aquela velha questão endocrinológica. Você vê que tem hormônio pelo fenótipo. Uhum, sim. Se eu bato o olho em você, você tem estrógeno. Se você não sabe de onde, eu sei que tem. Aquela história de vem o T4 total alto com TSH normal numa mulher cis. E você pergunta, qual o anticoncepcional que você usa? Não usa. Deixa eu perguntar de novo. Porque ou você usa ou está grávida. Não tem alternativa. Então, você tem na literatura posicionamentos que definem que você deve manter um determinado valor
Mas eu me questiono se isso, qual é a justificativa para isso. Então, por exemplo, o estradiol da mulher trans tem que ser superior a 100, porque está na fase folicular da mulher. Só que na fase folicular da mulher eu tenho de 40 a 100, ela vai pedrada. E para eu conseguir manter um estradiol de 100, não vai ser com 4 ou 6 miligramas de estradiol que eu vou conseguir isso. Agora, a pessoa vai ser mais feminina ou menos feminina porque o estradiol está de 100 ou de 50? E aí eu pergunto muitas vezes para tentar trabalhar, porque as pessoas trans ficam muito ligadas nisso. Elas querem atingir a meta do tratamento, né? Elas querem atingir um valores. Atestado de feminilidade, um atestado de masculinidade através de um resultado de exame. Que seria compatível com o gênero de identidade. Que seria compatível com o gênero de identidade. E aí eu pergunto para elas como um recurso didático. Você sabe qual é a minha testosterona? Se você não se interessou em saber a minha testosterona, como você sabe que eu sou uma pessoa masculina, se você não sabe a minha testosterona? E assim, a questão, o objetivo do tratamento é o fenótipo, né? Ou seja, a aquisição das características do gênero de identidade. Então, assim, na sua experiência, você observou que não necessariamente são necessários atingir níveis masculinos ou femininos para se atingir o efeito das características de identidade de gênero, do gênero de identificação. Não. E aí você tem a infeliz dosagem do estradiol, que eu não sei por que eu peço. Porque normalmente vem na fase folicular baixa que tem interseção com o masculino cis. E aí o paciente não fica satisfeito. Não, a pessoa não fica satisfeita. Aí quer aumentar, já está tomando 4 miligramas de estradiol, a dose máxima é 8. E tem a questão dos efeitos colaterais também, né? Quanto maior a dose, maior a chance de efeito colateral. Sim. Então, esse é um ponto. Aí eu acho que eu não gosto dessa ideia de ter que atingir uma meta. Porque eu quero saber, eu tenho que atingir uma meta por quê? E olha que aí quando eu estou estabelecendo uma meta, eu estou dizendo que a pessoa tem que ser binária. E se ela for uma pessoa não binária? Porque as pessoas trans chegam para a gente com, tipo, eu quero ter só um pouquinho de mama. Ou só um pouquinho de pelo. Porque o meu gênero, eu não sou uma pessoa binária. Eu não vou precisar do laboratório para isso. E aí você tem uma outra questão. A testosterona, as mais em conta no mercado são injetáveis. Eu tenho, então, um dia de aplicação, no dia seguinte eu tenho uma testosterona na faixa dos 2.000, 3.000, que vai caindo gradativamente. Cíclica, né? É cíclica e vai caindo gradativamente. Eu vou dosar quando? Eu não sei por que cargas d'água tem referência bibliográfica que diz para dosar no meio do caminho. Me faz muito mais sentido dosar um dia antes de aplicar, porque eu sei. Sim. Agora, no meio do caminho me serve de quê? Não tem base matemática para dizer que no meio do caminho eu vou ter uma previsão de quando que vai estar lá. Então, não funciona. A não ser que eu esteja usando um destilato de testosterona, que supostamente eu vou ter um nível mais estável. Um período mais prolongado. Aí eu não vou ter que, principalmente se eu já estou usando um destilato há mais de um ano, eu já vou ter uma estabilidade. Vai estar tranquilo, aí não vai ter problema de dose. Isso também é interessante para as pessoas do laboratório entenderem que a gente tem apresentações diferentes dos hormônios, né? E que essa apresentação também vai refletir de forma diferente nos achados laboratoriais, né? E se o laboratório fizer perguntar, usa hormônio? Aí você vê lá que o Eduardo usa testosterona e a testosterona dele está 3 vezes o valor máximo de referência, por que eu não vou fazer igualzinho faço com o PSA? Sua última relação foi quando?
tem que ter 3 dias. Então, qual foi a sua última dose de A aplicação? data da Porque se a minha administração. dose de aplicação foi ontem, morreu o assunto, você pode assinar e liberar o exame numa boa, está compatível com. Sim. Aí resolve o problema. É. E também a questão da variabilidade dos ensaios, né? Pode ser aí a causa da sua dor em relação ao estradiol, porque nem Não todos é. os ensaios vão interagir da mesma forma e dosar da mesma forma o Não me parece o ser, hormônio. Betânia. Não. Não me parece ser uma questão. Eu ainda não sei o que é. Eu estou com um artigo imenso para ler, mas até hoje o artigo é muito grande, a gente acaba não lendo. Mas, por exemplo, a única coisa que é clara na literatura, etilenoestradiol não é dosável. Pois é, você não interage com o ensaio. Então, Não. por vezes, você pode encontrar um estradiol baixo no paciente que está usando É líquido e certo. hormônio. Pegou uma mulher transfeminina usando Diane, Vai estar baixo. você vai estar com o estradiol lá embaixo. A gente vê isso. E com FSH e LH lá embaixo. Aí você, por exemplo, FSH e LH lá embaixo. Paciente em uso contraceptivo, a gente vê estradiol Não, baixo. sim, como FSH e LH lá embaixo. Exato, com a supressão Aí como do ela eixo. tem hipófise, porque não tem as outras coisas, conclusão, ela está usando etilenoestradiol. Beleza. Para mim, que sou macaco velho, nessa história, macaco velho, eu estou desde 2017 lidando com pessoas trans. Você aprende isso rapidinho. Mas etilenoestradiol não é dosável. Então, não dá para pedir, porque não tem justificativa. Aí o monitoramento fica baseado nas evidências clínicas. Eu acho que é o melhor monitoramento possível, do ponto de vista de hormônio. Tá? Do ponto de vista de hormônio. E eu tenho muita dificuldade pessoal em perseguir meta. Eu não vou pedir para as minhas pessoas transfemininas terem um estradiol acima de 100. Sim. Não vou, porque eu vou aumentar os custos do tratamento, eu vou aumentar risco de estradiol e para obter qual desfecho? Mas Se eu você já tem evidência clínica. Se eu estou olhando e vejo uma mulher na minha frente, assunto encerrado. Nota de rodapé. Tem pessoas transfemininas absolutamente passáveis que não usam hormônio. Assim como tem pessoas transmasculinas com uma boa passabilidade que não usam hormônio. Então, para que eu vou ficar perseguindo uma meta? Para quê? Sim. Mais alguma pergunta? Doutor Eduardo, obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer aqui aos comentários. Muita gente, como é que eu vou falar? Quem está nos assistindo aqui, agradecendo, parabenizando o senhor pela explanação. E eu estou aqui tô lendo aqui a mensagem do Wellington, e ele coloca, eu acho que é uma dor que muitos laboratórios enfrentam, que é algumas limitações de sistema, que eu acredito que é o que ele está querendo colocar, que é que na ficha, né, de cadastro do CIL de laboratório, muitos têm só o feminino e o masculino para escolher. Como opção. Né? Então, acho que ele coloca essa dor da questão do CIL do laboratório, que eu acho que aí, se eu quiser fazer algum comentário, mas a questão do sistema de informática avançar nesse sentido, né, de ter a questão de mais opções, de caracterizar, de colocar mais liberdade de colocar essa questão aí do gênero, por exemplo, do que o paciente quer ser chamado. O senhor quer fazer algum comentário? O meu filho mais velho é cientista de dados, né? Ele trabalha com informática. Eu, sinceramente, eu não sei qual é a dificuldade de sentar no computador e digitar uma linha de comando. Sinceramente, eu não sei qual é o problema. Vai dar dor de cabeça? E eu com isso, assim, como diz o paciente para mim, não, doutor, desculpa o trabalho que eu estou te dando. Não,
eu te agradeço o trabalho que você está me dando, porque o trabalho que você está me dando leva o meu leite para casa. Então eu não consigo ver qual é a dificuldade do pessoal da informática sentar e rever a linha de comando deles. Tá, é claro que tem algumas certas complexidades, algumas questões, mas assim, sinceramente, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo. Eu tenho uma dificuldade enorme para aceitar com passividade. Isso não tem jeito. Não tinha um bug do ano 2000? E todo mundo resolveu? E nem feio, não foi o bicho de 7 cabeças que disseram que ia ser? Né? Aí, eu não sei, né? Meu filho fala que tem picaretagem em informática. E eu fiquei sem saber o que ele quis dizer com isso. Eu falei, eu não acredito que tenha jeito. Eu falei, tem. Você vai no Google, procura uma linha de comando, insere no seu programa e ele funciona. O problema é que o dia que o seu programa der pau, você não vai conseguir consertar, mas de jeito nenhum. Porque você não fez. Então, assim, acho que o pessoal bom de informática resolve essa questão. É uma decisão, como se diz, política. Mas esse é um levantamento importante, né? Um apontamento. Como você comentou, Eduardo, a gente está num processo de crescer no conhecimento, na forma do atendimento, né? Não é uma questão nova, mas eu acho que os avanços são mais novos. Uhum. Então, a primeira coisa é manifestar a dor, para a partir da dor a gente buscar uma melhoria no processo, né? Ou buscar concorrente. Ainda que migrar de sistema de laboratório vai ser uma dor de cabeça e talvez impossível. Quem oferecer a melhoria primeiro, né? Quem oferecer a melhoria primeiro. Mais pergunta? Obrigado, doutor. Eu estou aqui agora com outra pergunta, que seria a questão: o ideal é o laboratório abrir um campo no cadastro com nome social para aparecer os 2 nomes no laudo? É uma pergunta da Jaqueline Cabral. Jaqueline, o ideal é que o nome social esteja lá. Agora, se for estar os 2, a pessoa trans provavelmente vai se sentir muito mais confortável se o nome social estiver em letras maiores do que o nome de registro. E acredito que a pessoa trans vai ficar mais satisfeita se o nome de registro não estiver constando. Talvez o melhor seja, para dar uma no cravo, outra na ferradura, que os 2 estejam, mas não ter o nome social e não ter o gênero assumido pela pessoa é extremamente desconfortável, é ruim demais. Obrigado, doutor. Agora nós iremos encerrar a sessão de perguntas. Agradecer ao pessoal que participou aqui no chat e outras perguntas que não foram respondidas. Nós vamos listá-las e depois tentar respondê-las. E agradecer mais uma vez. Então, agora a gente vai realizar o sorteio, né, para aqueles que fizeram a pré-inscrição no nosso webinar, para um treinamento ofertado pelo time do LabRede. Vai aparecer para vocês agora a nossa telinha de comando. Esse sorteio é só para quem fez a pré-inscrição, então, para participar do nosso webinar. Quem venceu foi Maísa Cristina, do Laboratório Bioanálise. Então, parabéns, Maísa. Nossa equipe vai entrar em contato com você para você escolher o treinamento que vai ser ofertado pelo time do LabRede. Né? Eduardo, mais uma vez queria agradecer muitíssimo, foi muito rica
a sua apresentação, a nossa conversa. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente acrescentou aí muita coisa para o pessoal, para os nossos associados, clientes e colaboradores. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Eu que agradeço e adorei a oportunidade de bater um bate-papo com vocês, porque era um bate-papo que precisava. E quando eu contei para algumas pessoas trans que eu viria aqui, é bom mesmo, doutor. É bom porque a gente precisa arrumar. Avançar, né? A gente precisa passar e melhorar as coisas, né? E eu agradeço muito, Betânia, a oportunidade e aquilo que eu falei. É um prazer falar sobre o assunto. Eu que agradeço e que estamos às ordens. Obrigada. Vamos combinar mais vezes. Mais um lembrete aqui, pessoal, está me lembrando de pedir que vocês, por favor, aqueles que nos assistiram, respondam a pesquisa de satisfação que vai estar disponível no chat. Ela é muito importante para a gente entender aí se vocês gostaram e o que mais a gente pode trazer para vocês nesse formato de webinar, tá bom? Muito obrigada, boa noite, até uma próxima.